Na parte de segunda-feira, Lúcifer engana, Cristo prevalece. Lúcifer, ele se especializou na arte de enganar. Queridos, o orgulho de Satanás amadureceu e se tornou uma rebelião declarada. Ele acusou Deus de ser injusto e de ser desleal. Contaminou os anjos com as suas dúvidas e acusações. Vamos ler então o que está em Apocalipse capítulo 12 e o verso 4. Vamos ler o capítulo 12 de Apocalipse, verso 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão é Satanás. Isso é bem explicado no verso 9, onde diz que o dragão é a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Portanto, esse dragão que representa Satanás tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Entendendo que estrelas significam anjos, então ele trouxe consigo nesta rebelião contra Deus, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos do céu. E aqui diz o verso 4, lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. A Bíblia mostra que Satanás foi expulso do céu. O capítulo 12, verso 9, diz que ele foi expulso para a terra com os seus anjos. E também o capítulo 12, verso 4, diz que a mulher deu à luz a um filho. Este filho é o Filho de Deus, que nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele veio para resgatar a família humana, para resgatar o planeta perdido. Meu querido irmão, quando a guerra surgiu no céu, os anjos tiveram que fazer uma decisão. Seguiriam a Jesus, o Filho de Deus, ou a Lúcifer? A quem eles iriam seguir? Qual foi a natureza dessa guerra? Foi uma guerra física ou de ideias? Ou foi uma guerra física e de ideias? As duas coisas ao mesmo tempo. Não sabemos os detalhes, mas o conflito foi físico o suficiente para que Satanás e os seus anjos fossem expulsos do céu. E não houvesse mais lugar para eles no céu. Exatamente como diz Apocalipse 12, verso 8 e verso 9. Não houve mais lugar para eles no céu. Eles foram expulsos. Essa guerra, obviamente, incluiu um tipo de elemento físico e também de ideias. Uma coisa podemos afirmar sobre a guerra no céu. Todos os anjos tiveram que fazer uma decisão a favor ou contra Jesus. A quem seguiriam? De quem seria a voz que eles ouviriam? Os anjos leais escolheram ser obedientes aos mandamentos amorosos de Cristo, de Deus, ao passo que 1/3 dos anjos ouviu a voz de Lúcifer, desobedeceu a Deus e perderam o céu. Também nós, neste tempo crítico em que vivemos, um tempo crítico da história, nós somos chamados a decidir, a fazer uma decisão a favor ou contra Cristo. Que decisão você vai fazer, meu querido irmão? Devemos declarar de que lado estamos: lado de Cristo ou lado de Satanás. Somos tentados muitas vezes a criticar aqueles que fazem decisões erradas, mas você e eu estamos sendo chamados por Deus para fazer uma decisão. E Deus deseja que façamos uma decisão correta, certa, ao lado de Jesus Cristo. Que decisão você vai fazer? Quando você começa o dia ajoelhado aos pés de Jesus Cristo, confessando os pecados e buscando o batismo do Espírito Santo, estudando a Bíblia, queridos, quando nós começamos o dia desta forma, quando nós terminamos o dia aos pés de Jesus Cristo, pedindo perdão e pedindo também a proteção dos anjos para o sono da noite, é porque nós fizemos uma decisão ao lado de Jesus. Aleluia!
Vamos ler também Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e os versos 15 a 17. Adão e Eva, quando foram colocados no jardim do Éden, eles foram também chamados por Deus para fazer uma decisão. Deus exige uma decisão. Deus deu a liberdade de escolha para suas criaturas. Tanto Lúcifer como Adão e Eva tinham liberdade de escolha. E vejam qual deveria ser a escolha de Adão e Eva. Gênesis 2, versos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva, no jardim do Éden, deveriam fazer uma decisão: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu querido irmão, todos nós somos chamados para fazer uma decisão: pelo correto, pela verdade ou pela mentira. Todos nós somos desafiados a ouvir a voz ou de Jesus ou de Satanás. Abra sua Bíblia também em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, vamos ver o verso 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quando houve aquela grande apostasia no deserto, quando o povo de Israel começou a adorar o bezerro de ouro, quando eles tomaram partido ao lado de Satanás, Moisés, usado por Deus, chamou o povo para uma decisão. E a decisão está aqui em Êxodo 32, verso 26. E então a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Por quê? Eles se colocaram ao lado de Deus. Meu querido irmão, temos também outra decisão, uma grande decisão, que foi o desafio do povo de Deus nos dias de Josué. Por isso, leia comigo Josué capítulo 24 e o verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão e ele exerceu uma influência santa sobre o povo de Deus. Porque quando ele disse, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor, ele influenciou uma multidão também a fazer a mesma decisão ao lado de Deus, de obediência a Deus. Nós lemos também no primeiro livro de Reis. Abra sua Bíblia. No primeiro livro de Reis, o capítulo 18, vamos ver o verso 20 e 21. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhes não respondeu nada. Percebam que nesta ocasião no Monte Carmelo, quando Deus estava sendo desafiado por Satanás, Satanás estava usando o rei Acabe e os profetas de Baal, mas Deus estava usando o profeta Elias. Neste momento, nesta ocasião, o povo não fez decisão, porém o povo lhe não respondeu nada. Quando Elias fez o apelo, o povo ficou em silêncio. Meu querido irmão, o silêncio não ajuda. Quem se cala, consente. Você tem que tornar a sua decisão pública, audível. Fazer uma decisão ao lado de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, Deus está chamando você para uma decisão. A decisão é de vir a Cristo. A decisão é de ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao seu ouvido. Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem.
E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus está propondo a vida para você. Deus usou Josué para propor a vida para o povo de Israel. E Josué disse, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão? Servir a Deus? Ouvir a voz de Jesus? Queridos, não adianta ficar criticando a decisão errada de Adão e Eva no Jardim do Éden, ou a decisão errada do povo de Israel no deserto, ou a decisão do povo de Deus no tempo de Josué, ou o erro do povo de Deus em ficar calado no Monte Carmelo, no tempo do profeta Elias. Não adianta ficar criticando, porque você e eu estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma situação, porque Deus está exigindo de você uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Deixar que o Espírito Santo implante em você este espírito de submissão, de obediência aos mandamentos de Deus. Quando Deus criou a humanidade, Ele incorporou profundamente no nosso cérebro a capacidade de raciocinar e de escolher. A essência da humanidade é a capacidade de fazer escolhas morais. Não somos robôs, não somos máquinas. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados de forma bem diferente dos animais. Nós recebemos a capacidade de escolher e seguir princípios espirituais e eternos. Desde a rebelião de Lúcifer no céu e desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus está chamando o seu povo a responder ao seu amor e ser obediente à sua lei, escolhendo servi-lo. Que lições nós aprendemos da batalha no céu que se aplicam à nossa batalha hoje? Porque nós estamos travando uma batalha. Se Satanás enganou anjos que eram perfeitos, será que ele também pode enganar você e eu que somos pecadores? Satanás se especializou na arte de enganar. Mas nós temos uma proteção contra os enganos de Satanás. Jesus Cristo nos perdoa e Jesus Cristo derrama o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo implanta a mente obediente de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá o discernimento, o óleo do Espírito Santo. Ele unge os nossos olhos para que saibamos discernir o bem e o mal e perceber o certo e o errado e fazer a decisão certa ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia!